Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos falar do capítulo 17, a página 158 a 164 do livro de vocês. Nós vamos falar como a tecnologia pode ser utilizada como benefício da reprodução humana. No capítulo 15 e 16, no 15 nós falamos sobre o aparelho reprodutor masculino, no 16 nós falamos do aparelho reprodutor feminino. E hoje nós vamos estar falando sobre os cuidados na gravidez e quais os benefícios e como a tecnologia tem ajudado nós nesse processo da reprodução humana. O desenvolvimento de um feto, ele requer certos tipos de cuidados que são tomados para evitar complicações durante a gestação. Ao longo dessa gestação, a mamãe e o bebê, eles são submetidos a vários exames periódicos que a gente chama de pré-natal. Há outros casos também que podem interferir, como a idade da mamãe, doença avançada ou doença prévia. Alguns exames eles podem ser realizados se necessários, porém tudo isso é verificado no pré-natal. Algumas famílias elas podem possuir genes raros responsáveis pelo desenvolvimento de doença. Nesse caso, é recomendável a realização de uma consulta com um médico geneticista, que ele vê basicamente a árvore genealógica, os genes do bebê, da mamãe e do papai, para verificar o que o bebê pode ter. A gente aconselha um acompanhamento genético que informa as chances de um casal transmitir esses genes que pode ter algum tipo de deficiência ou algum tipo de doença. Geralmente, o obstetra pede alguns exames, que é a glicemia, análise do grupo sanguíneo, o fator RH, o vírus anti-HIV, sífilis, rubéola, hepatite, urina, e esses tipos de doenças eles podem causar algum problema no futuro para o bebê. Aqui tem a imagem de vocês, está vendo no pré-natal o quanto ele é importante. Ir a uma consulta com um ginecologista, ir a uma consulta com o obstetra. O ginecologista ele trata basicamente da parte do sistema reprodutor feminino. O masculino é o urologista, o feminino é o ginecologista. Ele acompanha a mamãe e o obstetra ele acompanha tanto a mamãe quanto o bebê, mas mais o bebê. Eu vou falar para vocês alguns exames que a gente pode estar fazendo além do pré-natal, que o pré-natal é um acompanhamento, que eles podem observar ou verificar antes do nascimento algum problema que o bebê possa vir a ter. A ultrassonografia é a primeira. A ultrassonografia, ela também é conhecida como ultrassom. Ela é um exame de imagem que avalia a formação do bebê no útero da mamãe. É por meio da ultrassonografia que é possível a gente saber o sexo do bebê e o tempo de gestação. Atualmente, hoje, é possível realizar um exame de ultrassonografia em 3D e 4D, recomendado normalmente em casos de má formação do embrião, conferindo os aspectos mais real e com riquezas de detalhe. Aqui nós estamos vendo a imagem do aparelhinho, que é feito ultrassom. Nós temos essa telinha aqui onde passa exatamente tudo o que está acontecendo no úterozinho da mamãe. Com esse aparelho, através de um gel, ele entra em contato, ele passa pela parede abdominal do nosso abdômen, da nossa barriga, e pode ver exatamente o feto. Aqui já é uma imagem de ultrassonografia em 3D. Vocês podem perceber que a gente tem como observar exatamente o bebê perfeitinho, as características dele exatas. A de 4D é quase que real quando o bebê nasce. É como se fosse uma foto da barriga, perfeito. A gente tem a amniocentese, tá? A amniocentese é um exame no qual se realiza para a coleta de uma amostra do líquido amniótico, tá? Ela é realizada entre 15 a 20 semanas, pois há o líquido amniótico suficiente para realizar esse exame, sem que a gente prejudique o bebê. A punção do líquido ela é objetiva, principalmente para captar as células fetais para verificações de possível alteração do número do cromossomo, tá? Além também do sexo do bebê. Aqui a gente tem a imagem que vocês podem estar verificando.
A miniocentese, ela é feita juntamente com a ultrassonografia, tá? Com o ultrassom. Por quê? Nós colocamos o aparelho de ultrassom para verificar exatamente aonde o bebê se encontra, para que a gente não prejudique ele. Nós entramos com uma seringa, com uma agulha, que chegue exatamente só até o líquido. Essa parte azulzinha aqui é o líquido amniótico, que é uma bolsinha de água onde fica o bebê, tá? A seringa, ela passa pela cavidade, ó, da pele, do abdômen, a pele, a parede uterina da mamãe, até chegar à cavidade amniótica. A gente puxa esse líquido aqui de dentro para verificar exatamente qual algum tipo de problema genético do cromossomo que esse bebê possa ter, claro, além do sexo do bebê. Outro exame que a gente tem é o exame de velocidade coriônicas. As velocidades coriônicas, elas são projetadas de uma membrana que envolve o feto chamada córeo. Algumas células do córeo se projetam para formar a placenta, que é uma estrutura que permite a passagem dos nutrientes, anticorpos, gases e eliminações discretas do embrião para posterior filtração e eliminação pela mamãe. Aqui nós temos o procedimento, é um procedimento um pouquinho mais complicado, porque porque nós utilizamos também o ultrassom, mas também nós utilizamos uma pinça para que passe nessa cavidade da vagina da mulher, para que a gente verifique exatamente o que pode estar vindo a acontecer com o bebê nessa passagem dessa troca de nutrientes e anticorpos. Nós temos um outro exame, que é a fetoscopia. O exame de fetoscopia, ela é interna, consiste em um procedimento realizado com um instrumento que a gente chama de fetoscópio. Ele é inserido na cavidade uterina. O objetivo dele é avaliar o desenvolvimento do bebê, observando a sua formação, que em caso de necessidade pode até ocorrer uma intervenção cirúrgica para ser feita para corrigir algum problema no desenvolvimento do bebê. Aqui nós temos a imagem, também utilizamos o ultrassom para que a gente verifique exatamente onde se encontra o bebê e a gente não prejudique. É feito com uma agulha um pouquinho maior da que a gente viu lá no exame de amniocentese. Aqui nós temos a parte cirúrgica. Esse bebezinho, ele apareceu com uma má formação, onde não fechou a parte entre o bumbum dele, da coluna, né? Entre o bumbum dele e o pescoço, onde essa parte está aberta por alguma má formação ou algum problema genético. Nós entramos com o fetoscópio e fazemos essa cirurgia dentro da barriga da mamãe, sem precisar retirar o feto para poder fazer a cirurgia, nem esperar ele nascer. A cirurgia, ela é feita dentro da barriga da mamãe, tá vendo as imagens que vocês podem ver até costurando e fechar essa parte das costas do bebê que está aberto. Algumas mulheres, elas encontram dificuldades em engravidar. A gente inicialmente, eu falei quais os problemas que pode ser feito. A idade da mamãe pode estar prejudicando a engravidar. E algumas mulheres são inférteis, né? A infertilidade é um quadro clínico na qual um casal ele é incapaz de gerar a gravidez no período de 1 ano, tendo relações sexuais sem uso de nenhuma forma de anticoncepcional. Podem existir outras causas para o problema, como a idade avançada da mamãe ou do papai, doenças prévias, qualidade do esperma do papai. Os principais alvos da reprodução assistida são mulheres que desejam a reprodução de forma independente e casais que, de alguma forma, ambos, ou o papai ou a mamãe, têm algum problema de saúde que pode alterar e não conseguir fazer essa reprodução. Algumas mamães podem ter também ovários policistos, endometrioses, cânceres, infecção dos órgãos reprodutores. Tudo isso causa problemas e dificuldades para engravidar. Homens e mulheres, eles podem se submeter a técnicas de reprodução assistida. Existem 2 técnicas, a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Vou falar um pouquinho para vocês da fertilização in vitro. A fertilização in vitro,
e a inseminação artificial são tipos de reprodução assistida. A fertilização in vitro ela é uma técnica que consiste na fecundação do ovócito pelo espermatozoide em uma clínica ou laboratório, fora do corpo da mulher, é feito em laboratório. Os ovócitos liberados são coletados e cada um é fecundado por um espermatozoide previamente selecionado. Essa etapa é chamada de fertilização. Tendo ocorrido a fertilização, torna-se o zigoto após 72 horas. Ele é implantado no útero da mamãe novamente. Normalmente são implantados mais de um para aumentar as chances do sucesso nesse procedimento. Aqui eu vou mostrar para vocês. Nós coletamos os ovócitos da mulher, nós coletamos também o espermatozoide do homem. Nenhum dos dois eles tem problemas, tanto no óvulo quanto no espermatozoide. Nós fazemos o que? Pegamos o óvulo, retiramos os ovócitos da mulher, colocamos nessa tampinha e pegamos os espermatozoides e fertilizamos. A gente coleta com essa agulha os espermatozoides e implantamos dentro dos ovócitos. Não é óvulos ainda, são ovócitos. Depois a gente pega cada um deles, se a gente fertilizou 1, 2 ou 3, a gente pega os 3 e implementa no útero da mulher novamente. Há possibilidade de sair gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, porque nós implantamos mais de um. Claro, nós implantamos mais de um para que a probabilidade dessa mulher engravidar seja maior. Porque se nós implantarmos um e esse óvulo ele não der prosseguimento, a mulher acaba não engravidando. Então nós colocamos mais de um ovócito já preparados, o zigoto, né, já preparado, já colocamos no útero da mamãe para que a fertilização ocorra quase que 100%. Esse é um procedimento muito caro para que a mulher faça ele constantemente. Então por isso que nós colocamos mais de um ovócito, ou melhor, zigoto já pronto. A inseminação artificial, por sua vez, é uma indicação quando há rejeição imunológica do sêmen no parceiro, ou o parceiro ele é estéril, tá? Com o auxílio de uma seringa e uma cânula, os espermatozoides são depositados diretamente na cavidade uterina para que possam fecundar os ovócitos. Essa etapa é chamada de inseminação. Por ter acontecido por métodos biotecnológicos, é chamada de artificial. Esse método também é indicado quando o homem produz pouco espermatozoide ou passou por alguma vasectomia. Com essa seringa, nós coletamos os espermatozoides e implantamos colocamos ele na cavidade uterina da mulher para que os ovócitos eles passem, cheguem até aqui a cavidade. Os ovócitos estão aqui na trompa, nos ovários, passam pela trompa para que cheguem até aqui a cavidade uterina e aqui mesmo ocorra a fertilização. É artificial porque é uma forma artificial que nós estamos introduzindo espermatozoides, porque muitas das vezes alguns parceiros não têm os espermatozoides com a velocidade correta para passar pelo canal vaginal e chegar até o útero. Então por isso que nós precisamos fazer essa inseminação artificial. Então nesse capítulo eu falei para vocês basicamente como a tecnologia ela pode auxiliar a produção humana, a reprodução humana. Eu disse para vocês o cuidado que tem que ter na gravidez, quais são os exames que nós utilizamos, o porquê que o pré-natal é tão importante, por que esses exames são tão importantes, por que algumas mulheres têm a dificuldade de engravidar, quais são os dois métodos de inseminação, a fertilização in vitro e a inseminação artificial. Vocês tenham uma ótima semana, não deixe de fazer as atividades semanais, os exercícios da apostila. Qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu estarei respondendo. Beijo, oitavo ano!